Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, hoje, 12, né? 10 de dezembro de 2023. Eu vou continuar lendo o que eu comecei domingo passado, que eu falei que eu iria ler o Evangelho de Lucas sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Hoje eu vou ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Eu li mais um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 56. No próximo domingo eu continuarei lendo. Nós vamos cantar uma música que fala sobre esse cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua vida, pela tua misericórdia, pelo teu amor derramado sobre nós, por esse cântico de Maria, quando foi visitar Isabel e por ter recebido a revelação do anjo que sobre ela viria o Espírito Santo e que o ente santo que haveria de nascer dela seria chamado Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por esse plano maravilhoso do Senhor para nós, homens pecadores, do Senhor enviar um segundo Adão, Cristo Jesus, nosso Senhor, para nos salvar, para nos livrar de toda iniquidade, para nos dar vida plena e resgatar-nos, Senhor, da morte, do opróbrio, da condição em que vivíamos afastados de Deus. O teu plano é o plano maior, Senhor nosso Deus, o plano da salvação, enviando teu Filho amado ao mundo para nos resgatar da morte. Obrigada, Senhor. E agora, nesse começo de dezembro, estamos relembrando essa história tão linda do nascimento de Jesus, como foi predito pelo anjo a Maria, pela visita de Maria a Isabel. Ó Jesus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos
por o Senhor ter deixado a sua glória e ter se tornado homem, vivido entre nós e sendo o Cordeiro que morreu por nós na cruz e nos libertou de todo o mal. Hoje nós estaremos comemorando, lembrando esse memorial da Santa Ceia, que é nos lembrando do grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Ensina-nos, Senhor, nessa ministração do Michel hoje, sobre a Santa Ceia, que não façamos isso sem compreendermos plenamente o significado desse ato, desse memorial. Aqueles que ainda não tiveram esse entendimento, essa compreensão plena, abre o coração deles, abre sua alma, seu espírito, para que eles venham compreender e venham praticar esse ato com pleno conhecimento do que Jesus fez por nós. Nós te agradecemos, Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua proteção neste dia, neste domingo, para que possamos iniciar essa semana buscando em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e nós temos certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas e que durante a semana não nos esqueçamos de, ao levantar, estar te agradecendo pela noite, pelo dia, orando e nos santificando em tudo. Obrigada, Senhor. Fala conosco agora através da tua palavra. Usa, Senhor, o teu servo Michel para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus manda preparar a ceia, eles preparam, e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Versículo 15, Lucas 22, 15. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sacrifício. Vou repetir. Antes do meu sacrifício. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A ceia do Senhor, ela foi instituída, como nós vemos pelo relato bíblico, que está em Lucas, mas que também se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30, e Marcos, capítulo 14, de 22 a 26. A ceia do Senhor ela foi instituída quando Jesus estava com seus apóstolos, seus discípulos, comemorando a Páscoa judaica. Lucas 22, se você pegar de 15 a 20, ele fala a respeito e principalmente ele destaca antes do sofrimento de Jesus. A ceia é um memorial, por isso que Paulo
menciona esse memorial em 1 Coríntios 11. E ele fala que essa ceia é um memorial instituído por Jesus Cristo, quanto ao que fez por nós. Então, nós sabemos que tem uma relação com esse contexto do sofrimento que eu estou destacando. Ele usou dois elementos presentes na comemoração da Páscoa judaica. Ele usou o pão e o vinho. O interessante é que esses dois elementos foram os que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, quando Abrão estava lutando para libertar o seu sobrinho Ló e os venceu na batalha, esse sacerdote Deus Altíssimo trouxe para Abrão, o pai da fé, pão e vinho. Gênesis 14, 18 a 20. Vamos compreender o sentido desses dois elementos, o pão e o vinho. Próximo à comemoração da Páscoa judaica, Jesus afirma, quando foi procurado pelos gregos, que era o momento dele passar desse mundo para o Pai. E Jesus diz, como o grão de trigo que cai na terra, morre para produzir muitos outros frutos, ele também veio para que isso fosse uma realidade. Então, ele vai se autodominar o pão da vida. E o que é interessante, quando ele fala comer a sua carne e beber o seu sangue, ele está se referindo a esse contexto desse pão. E nós precisamos entender esse sentido do pão. Nós sabemos que o pão, ele é produzido a partir de elementos de cereais, do trigo, da cevada, que são triturados para fazer o pão. Mas Jesus Cristo, ele não tem mistura de grãos. Jesus Cristo, ele é puro. Ele não tem um contexto de cereais que possam fermentar, ou até mesmo de fermento colocado na massa. E lemos aqui a respeito de como foi gerado Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero falar agora. O pão é produzido a partir de um trigo que é triturado. E Jesus falou que ele é o trigo, que veio para semear, produzir muitos, mas também para ser triturado. E é claro que quando o trigo é triturado, ele vira farinha. Mas a Bíblia fala lá em Levítico, no capítulo 2, que ele, Jesus, não é uma farinha qualquer. Ele é a flor da farinha. É um trigo que é triturado muito e muitas vezes para se tornar tão puro, sem mistura nenhuma, sem fermento, sem mel, sem doçura da natureza, para fazer com que ele possa cumprir o propósito de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele foi gerado de uma forma diferente. Mas também Jesus faz uma afirmação em João 15, dizendo que ele é a videira verdadeira, e que o Pai é o agricultor, e que todos os demais ramos que estão nele ligados pertence a ele, e o Pai cuida e poda para que produzam frutos, isto é, produzam da videira uva. E a uva nós sabemos que uma vez apanhada e esmagada vai produzir vinho, símbolo daquilo que simboliza a vida. Então os ramos que permanecem na videira estão em comunhão com essa videira. Em outras palavras, estão em comunhão com o Cristo. E por isso eles podem produzir frutos, uvas, que produz a essência da própria vida e a alegria que a vida apresenta. Assim, as uvas esmagadas vão produzir o que nós chamamos do vinho, que é o símbolo do sangue, que representa o que nós conhecemos, a vida e a alegria. Vamos compreender, em primeiro lugar, o sentido desse pão que Jesus fala que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E que se os judeus comiam na Páscoa um pão ázimo, isto é, sem fermento, e que era feito de uma flor de farinha pura,
Era esse pão puro, sem mistura, que representava a perfeita humanidade de Jesus. Assim, o Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos encontrar o evangelista mencionando que Jesus afirmou ser o pão da vida, que desceu do céu, enquanto ele estava ensinando as pessoas na sinagoga de Cafarnaum, a respeito desse contexto, falando que os judeus comeram aquele pão que caiu do céu no deserto, mas os pais morreram. Mas ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele se alimentar não vai perecer. Em João 6, 48 e 50, Jesus ensinou que, sendo ele o pão da vida, e quem dele comesse não pereceria. Comer aqui está no sentido de permanecer em comunhão. No versículo 51, isto é, em João 6, 51, ele volta a repetir que ele é o pão vivo que desceu do céu. E reafirma: se alguém dele comer, viverá eternamente. Essa afirmação, eu volto a dizer, comer é ter comunhão ou manter ou permanecer em comunhão com ele. E Jesus disse: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, isto é, a sua carne. Por isso que ele falou: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida eterna, não pode ter parte comigo. No versículo 52, em João 6, os judeus disputavam entre si quanto a isso que ele estava dizendo. Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Eles deveriam entender o significado do que ele está falando, não no sentido literal, mas sim no sentido espiritual que eles já conheciam revelados no Antigo Testamento, de acontecimentos já com o pai Abraão, e também a respeito da lei de Moisés, que instituiu Levítico capítulo 2 para falar sobre a perfeita humanidade de Jesus, isto é, como Jesus foi formado ou gerado. Jesus estava falando não da sua carne física, mas como o homem, ele como homem, foi gerado, sem o pecado. Por isso que nós vamos encontrar em Levítico 2, falando como deveria ser a perfeita humanidade desse que poderia tirar o pecado do mundo, sendo assim o Cordeiro de Deus que viria. A lei de Moisés afirma que o sumo sacerdote, lá em Levítico, no capítulo 2, quando apresentava a oferta de manjares, ele tinha que fazer essa oferta de manjares de aroma agradável. E como que era composta essa oferta de manjares? Que não havia derramamento de sangue, revelando a perfeita humanidade de Jesus, a forma humana, Jesus, homem. Então ele faz a seguinte consideração: essa oferta de manjares era feita com flor de farinha, isto é, uma farinha muito triturada, que o grão de trigo era muito triturado, bem triturado, puro, perfeito, representando assim esse contexto do Jesus homem. Diferente de todo homem, que era uma representação de um pão de cevada ou de outro cereal misturado com o trigo, Jesus não. Ele era, como ele se revelou o trigo, que foi e veio para ser triturado, para poder ser esse pão vivo que desceu para que a gente se alimentasse dele. Sobre isso que Jesus, ressurreto, falou aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Se você for ver Lucas 24, 25 a 27, os discípulos que haviam estado com Jesus estavam voltando para Emaús, estavam questionando, e Jesus encosta junto a ele e pergunta: do que vocês estão falando? Ele falou: você não sabe do que a gente está falando? A respeito de Jesus, que ele é um homem poderoso em obras, em palavras. E Jesus explica para eles, usando desde o contexto da lei de Moisés e passando pelos profetas, ele citou exatamente Levítico capítulo 2, para eles entenderem o contexto da perfeita humanidade que o Cristo deveria sofrer. Enquanto eles caminhavam com eles, disse Jesus a ele:
Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus glorificado, conversando com eles e andando com eles, discorrendo a respeito de Moisés e todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito tudo o que estava escrito nas Escrituras. Diz que o coração dos dois discípulos ardia enquanto ele expunha as Escrituras. Mas só foram conhecer Jesus quando, na mesa, ele fez o partir do pão. Assim, o pão, chamado ázimo, que era feito na Páscoa, isto é, puro, sem perfeito, símbolo desse contexto de uma flor de farinha em que Jesus foi gerado, perfeita humanidade de Jesus, era uma oferta, como nós falamos, de uma flor de farinha do trigo. Trigo bem triturado, puro, sofrido, e sobre ele diz que o sacerdote colocava o azeite, símbolo do Espírito Santo. E em cima dessa massa, ele colocava o incenso aromático para subir um aroma agradável a Deus. Isso mostra o perfeito contexto do aroma suave que agrada a Deus, que é o perfeito perfume de Cristo. É o aroma do bom perfume de Cristo. Por isso que o nome dele é tão importante, e é através desse nome, e é através dele que nós podemos realmente chegar ao Pai. Porque ele é esse pão vivo que desceu do céu. É esse pão puro, perfeito, sem fermento, sem mel, sem doçura da natureza, expressou o sentido espiritual desse bom perfume que Deus se agradou. Essa foi a concepção humana de Jesus, o Cristo, também denominado o Filho de Deus. Isaías já havia falado isso. Isaías 9, 6 e 7 fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O menino que nasceu, nasceu de uma maneira diferente de todos os homens, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Depois, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E depois, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Então, nós percebemos que a presença desse Cristo é alguma coisa fundamental para nós. Então, Jesus veio fazer essa obra salvífica, esse ministério da salvação, e fez com que o homem voltasse agora a reconciliar com esse, morrendo na cruz. Por isso que ele fala: vocês devem fazer esse memorial, comendo a minha carne e bebendo o meu sangue, para recordar o sentido do que eu fiz por vocês. Essa morte que ele fez e esteve em nosso lugar, chamada morte vicária, substitutiva. A concepção, então, de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, forma o que nós chamamos essa flor de farinha, diferente do homem que tem mistura de outros grãos, inclusive da cevada. E aqui nós percebemos que é um trigo bem triturado, o azeite era deitado sobre ele e colocado o incenso aromático em cima de tudo para que subisse quando fosse assado, isto é, passasse pelo sofrimento da vida, subir num aroma agradável a Deus. Isso só aconteceu porque Jesus, o próprio Deus, se fez carne, o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Essa oferta descrita que nós temos aqui em Levítico capítulo 2, era para ser cozida no forno, assada na assadeira ou frita numa frigideira. O que significa isso, Levítico 2? Então, eu não vou ler todo o capítulo, mas depois você lerá e você vai entender, na unção do Espírito Santo, o verdadeiro sentido da perfeita humanidade de Jesus. Por isso que só ele poderia ser esse cordeiro que tirasse o pecado do mundo. O homem não consegue resolver o seu problema do pecado. O próprio Deus se faz homem para que isso assim pudesse ser feito. O cozer, assar e fritar representa o sofrimento pelo qual Jesus Cristo teve que passar em nosso lugar. É o Cordeiro de Deus que fez isso para reconciliar toda a humanidade novamente com Deus e chamá-lo de Pai, fazendo com que a gente pudesse agora ser filhos e filhas de Deus. No forno, você vai entender que é um lugar fechado. Ninguém poderia
entender o sofrimento que Cristo passou e nem compreender os sentimentos que aconteceu com ele, mas somente o Pai Celeste conseguia entender o coração do filho em relação ao pai e do pai em relação ao filho do que ele estava passando. Ninguém podia ver isso. Na assadeira, nós já podemos entender que às vezes a gente pode ver um pouco do que está sendo assado, sofrimento, e um pouco do que nós não podemos ver assado. Então tinham pessoas que podiam visualizar em algum momento os sofrimentos do Cristo. Em outros momentos não entendiam o porquê do sofrimento dele. Mas na frigideira, o que é interessante, o seu sofrimento foi visível. Porque numa frigideira nada fica escondido, é exposto. É quando Jesus foi realmente levado para a cruz e crucificado em nosso lugar. É isso que ele fala. Quando vocês fizerem esse memorial, vocês estão fazendo a compreensão na memória daquilo que eu fiz por vocês. Façam isso em memória de mim, para que vocês nunca se esqueçam que não há mérito humano, mas é a graça de Deus que alcançou a cada um de nós. O que o sacerdote fazia com essa oferta de manjares? Ele tomava a porção memorial e a queimava sobre o altar. É a chamada oferta de aroma agradável ao Senhor. Jesus Cristo. Esse é o símbolo do homem que veio agora ser o Cristo na cruz em favor de todos nós. Na oferta, não podia, diz lá em Levítico 2, colocar nem fermento, nem colocar outro elemento a não ser uma farinha pura, triturada, que é chamada flor de farinha, e não podia colocar mel, isto é, a doçura da natureza. Porque Jesus veio trazer o contexto espiritual, por isso que nós já vimos que a imagem e semelhança do Adão é apenas de uma alma vivente, mas o último homem, segundo Adão, trouxe a imagem e a semelhança de Deus, restaurando assim no homem essa imagem e semelhança, porque agora o homem já deixa de ser alma vivente e torna-se espírito vivificante. É o Espírito Santo que vai agora dirigir esse novo homem. Em Levítico 2:12, para nós encerrarmos esse contexto para entender a perfeita humanidade de Jesus, a oferta que fala lá das primícias, isto é, dos primeiros frutos, sem fermento e sem mel, é muito interessante que ele diz, ela não podia ser colocada sobre o altar como aroma agradável. Isto é, nós que aceitamos a Jesus, não podemos, sem ele, se tornar um aroma agradável. Nós só tornaremos um aroma agradável se nós estivermos com Cristo, unido com Cristo, e passarmos pelo sofrimento que Cristo passou. E ele disse, se eu sofri e fui perseguido, vós também sofrerão e serão perseguidos. Mas eu venci o mundo, e vós também vencereis o mundo. Por isso, a nossa identidade com Cristo nos faz ser mais que vencedores. E toda essa oferta era colocada no altar como aroma agradável a Deus. Então, nós nos tornamos agradável a Deus por causa de Jesus Cristo, que fez essa obra expiatória e vicária em nosso lugar. Toda oferta de manjares temporais deveria ser temperada com o sal da aliança de Deus. Por que o sal? Porque quando você faz uma massa, para que o fermento não apareça, você coloca o sal. E o sal impede um processo da fermentação. O sal dá sabor, ela dá condição de tempero, de vontade de comer, de qualidade de comer quando bem temperado. Mas ele faz com que esse sal preserve aquela massa que está sendo formada. E nós assim somos formados novamente como nova criatura, e esse sal da aliança tem que ser colocado, que é a graça de Deus sobre cada um de nós. E ele fala, e quando você pegar as primícias, os frutos verdes, os grãos serão esmagados, e sobre ele será deitado também o azeite, isto é, o Espírito Santo. Então, sobre nós seríamos também esmagados, e sobre nós seria azeitado o Espírito Santo, o azeite. E por cima colocaria-se o incenso.
E isso ele diz é oferta de manjares. É isso que ele está falando, que o sacerdote fazia como porção memorial dos grãos da espiga esmagada, sofrimentos, do azeite que era colocado, Espírito Santo, e do incenso que era colocado para ser um aroma agradável a Deus. Por isso que ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós não temos o bom perfume, mas o bom perfume de Cristo aparece através de nós quando nós entendemos o que ele já fez por nós. E nós queremos agora ser um pequeno Cristo a expressar em favor dos nossos irmãos. E isso só é possível quando nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Que aí nós seremos um Cristo em favor também dos nossos irmãos. Voltando, João, no capítulo 6, o versículo 53 e 54, Jesus responde aos judeus. Em verdade vos digo. Ele está falando um sentido espiritual. Eu vos digo, se vocês não comerem a minha carne, isto é, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Então, ele já explicou o que significa o sentido da carne, que não é o sentido literal, mas ele está falando um sentido de como é formado a estrutura do homem pecador e do homem que não tem pecado, Jesus Cristo, como nós já vimos, a oferta de manjares agradável a Deus. E ele fala, para a gente ter vida, a gente tem que realmente comer e beber, comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Assim, nós vamos entender uma coisa que é muito importante, que quem comer, disse Jesus, a minha carne e beber o meu sangue, tem, ele não diz terá, ele falou, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, nós fazemos esse memorial para constantemente, cada vez que reunirmos em nome de Jesus, fazemos esse memorial para relembrar a obra que ele fez para que a gente pudesse, reconciliados com Deus, manter comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos. No versículo do capítulo de João 6, versículo 55, Jesus reafirma, pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem assim faz, permanece em mim. Então, quando nós fazemos esse memorial e comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos, pela fé, reforçando esse contexto de permanecer com ele, porque quem de mim se alimenta, disse Jesus no versículo 57 em João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. É o que Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus não estava falando literalmente carne e sangue, mas ele estava se referindo a essa condição de espírito e vida, como fala em João 6,63. Indo para os finalmente, vamos entender o significado desse pão e desse vinho. Muitos discípulos, ouvindo Jesus pregar lá na sinagoga em Cafarnaum, abandonaram Jesus, porque eles estavam escandalizados com essas palavras, eles não estavam entendendo. E Jesus falou, se o Pai não trouxer, esses não vão entender mesmo, mas aquele que o Pai trouxer vai entender o que eu estou falando. E abandonaram, porque eles não compreenderam o sentido do que Jesus falava. Jesus vira assim para os demais discípulos que estavam com ele e faz a seguinte pergunta, isso escandaliza vocês também? E os discípulos responderam, para onde nós podemos ir? Tu tens a palavra da vida. Em João 6,63, Jesus conclui tudo isso explicando o sentido do pão e do vinho. Ele diz o seguinte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito a vocês, carne, espírito e sangue é vida. A ceia não é para comer e beber, mas para ter uma compreensão, uma consciência clara do corpo de Cristo a que nós pertencemos agora, como igreja, para partilhar o reino de Deus com justiça e amor, graça e alegria no Espírito Santo. Paulo adverte em 1 Coríntios 5, 6 a 8, sobre o velho fermento. E ele fala que é o fermento da maldade, o fermento da malícia, aquilo que nós éramos como filhos da ira e apresentávamos. Mas ele falou, agora vocês devem
E recomendo a vocês que tragam o ázimo da pureza, o ázimo da verdade. Por que ele fala isso? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida, ser libertos e pudéssemos ter os olhos abertos e voltar a reconciliar com o Pai na comunhão. Então o pão sem fermento representa o trigo, que é o próprio Cristo, que é a tal da flor de farinha. O ser humano não é flor de farinha. O ser humano, na lei mosaica, é representado como uma farinha com cevada, que é colocada no meio, que é o contexto da condição do homem. Mas agora a nova criatura procura ser a expressão do santo de um pequeno Cristo e também de um justo, porque ele nos justificou para que assim nós fôssemos santos e justos para glorificarmos com a nossa vida o Pai Celeste, com eterna gratidão por o amor que ele desencadeou através de Cristo, graciosamente para nos alcançar. Viver, queridos, é se alimentar de Cristo com gratidão, uma boa consciência para com Deus, tendo uma vida santa, crescendo em santificação e em justiça, praticando o bem, para que Deus possa ser visto através de cada um de nós. Por isso nós fazemos esse memorial, recordando que não é a nossa justiça o que nós fazemos, é o que Cristo já fez por nós. Então nós queremos agora expressar esse Cristo indo para a cruz, para a nossa cruz. Jesus foi para a cruz dele para ser um Cristo em favor de nós. E agora nós vamos para a nossa cruz para sermos um Cristo em favor dos irmãos, crescendo em santificação para que as pessoas possam ver Deus através da nossa vida. Já estudamos isso, não vou voltar. Para libertar os israelitas do Egito, guarda bem esse contexto. Um cordeiro foi morto e o sangue foi passado no umbral da porta para que o exterminador, quando passasse naquele local, vendo o sangue na porta, sabendo que lá dentro o cordeiro deveria ser comido assado, veja o contexto, com ervas amargas, sandália nos pés, cajado na mão, tudo pronto para ser liberto daquela condição da escravidão do Egito. Jesus também vem agora e faz uma coisa muito parecida, só que Deus agora proporcionou o inverso. Lá, aqueles que não fizeram isso com o cordeiro, os primogênitos morreram. Agora, Deus pega o seu primogênito, o único gerado por Deus, o único filho dele, para poder salvar toda a humanidade. Então ele manda o seu primogênito agora para salvar a humanidade, e aquele que é unigênito filho de Deus se faz primogênito entre muitos irmãos e faz com que todos nós agora pudéssemos ser restabelecidos à comunhão do Pai, chamando agora Deus de Pai e sendo filhos e filhas amadas de Deus em Cristo Jesus, aroma agradável a Deus. Reconciliados então com Deus, nós agora podemos expressar essa condição de um pequeno Cristo que glorifica e louva Deus com a própria vida. Hoje nós vamos fazer esse memorial. Encerrando assim, eu gostaria de falar que nós agora fazemos isso em memória do que Cristo fez, renovando a nossa fé e afirmando e confirmando que agora nós estamos bebendo e comendo e bebendo Cristo, no sentido figurado, mas simbólico, de um memorial para que a gente nunca se esqueça do que ele fez por nós, para sermos essa expressão de um pequeno Cristo, expressando assim a bondade e a graça de Deus com as nossas vidas. É sobre isso que nós vamos fazer hoje. Antes nós vamos cantar uma canção e eu gostaria que a mulher assim o fizesse para que a gente pudesse entender o sentido maior do que nós estamos fazendo e no que nós já falamos. Amém, queridos? Amém. Se você quiser participar conosco desse memorial, dessa Santa Ceia, prepare para você um pedacinho de pão. Aqui nós temos muitos pedaços, porque cada um de nós somos um pedacinho desse pão. E um cálice de suco de uva ou vinho tinto, simbolizando o sangue de Jesus, sua vida em nós.
Enquanto isso, eu vou estar cantando essa música. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão, seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Amém. Queridos, agora nós vamos pegar esse fragmento de pão que Jesus partiu e deu a cada um de nós, para que assim o fizéssemos esse memorial, que lembrássemos nesse memorial o que Ele fez por cada um de nós. Então nós queremos consagrar de tal modo isso, que pela fé nós compreendemos que nós estamos realmente nos alimentando de Cristo pela fé, quanto ao seu Espírito, porque quem tem o Espírito de Cristo é agora um Espírito vivificante, cheio do Espírito Santo, para expressar esse pequeno Cristo com as nossas vidas. Façamos isso para sermos realmente essa expressão do Espírito de Cristo em cada um de nós, desse pequeno Cristo, revelar esse Deus onde nós estivermos. Nos alimentemos para renovar a cada um de nós nessa fé em Cristo Jesus, nesse memorial. Façamos isso para a honra e a glória de Deus. Alimentados assim com o corpo de Cristo, Jesus depois, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, da aliança eterna, que é feito através de mim, eternamente, para reconciliados com Deus, vivemos uma vida plena, santa e justa, para expressar esse Cristo com a nossa vida. É o que nós fazemos agora. Nós vamos beber a vida de Cristo, para expressá-la com a nossa vida. Por isso que Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, para a honra e a glória de Deus. Façamos isso para lembrar o que Cristo já fez, para nós agora fazermos a semelhança dele, o que nós já recebemos, para poder partilhar com os demais irmãos exatamente o amor que nós já recebemos de Deus e o perdão que nós já recebemos de Deus. Façamos isso para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de tomar essa Santa Ceia. Eu, Michel, aqui
Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, eu e o Michel aqui. Já somos igreja. E cada um de vocês também conosco fazem parte dessa igreja, desse corpo de Cristo aqui na terra. E alimentados agora com esse pão, com esse vinho, somos fortalecidos no Senhor. Amém. Para continuarmos a nossa missão aqui na terra, de proclamar o teu evangelho, a tua palavra, de levar essa alegria, esse aroma agradável de Cristo através de nós, onde formos, que sejamos pequenos Cristos. Amém. Para alimentar aqueles que estão sedentos, aqueles que estão passando fome, sede espiritual. Sim. Que eles possam ser alimentados através de cada um de nós, que somos cristãos verdadeiros, que bebemos, que comemos dessa Santa Ceia e alimentados, que sejamos pão, alimento para o mundo. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalece, nos vivifica. Sim. E que muitos desses pedaços sejam oferecidos para todos. Amém. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação, amém, por tão grande comunhão, amém, no Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus querido. Amém. 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 Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.